Olá, meus queridos, como vocês têm passado? Meus amados, já tem algum tempo que eu não faço os vídeos, mas é porque estava ocupada com outras coisas, preocupada com outras coisas e acabei por não fazer mais vídeos. Mas também, como eu disse antes, eu só faço vídeo quando eu me sinto impulsionada pelo Senhor. E hoje é uma ocasião dessas. Amados, eu quero comentar com vocês sobre o capítulo 5 de Marcos, que fala sobre um encontro de Jesus com Pedro. A Bíblia diz que Pedro passou a noite inteira pescando e no final da noite não, quando amanheceu o dia, ele não tinha pescado nada e ele decidiu vir, para a beira da praia. E chegando lá, Jesus estava pregando para uma multidão. A Bíblia diz que Jesus, ao avistar Pedro, pediu a ele que entrasse no barco. Pediu a Pedro permissão para entrar no barco dele, para que pudesse se afastar mais um pouco para poder pregar para aquela multidão. E assim aconteceu, Pedro permitiu isso e Jesus pregou, continuou pregando para aquela multidão. A Bíblia diz que ao final desse momento de Jesus pregando para aquelas pessoas, que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, lança as redes ao mar. Certamente que Pedro ficou assustado, porque ele, pescador experiente, e disse, e deve ter pensado consigo: eu sou um pescador, não sei quem é ele, de fato, mas um pescador ele não é, porque nunca ouvi aqui antes, Então, mas ele obedeceu, ele disse: olha, vou lançar as redes sobre tua palavra. Passei a noite inteira, não pesquei nada, mas já que tu está dizendo, então eu vou obedecer a tua palavra. Amados, trazendo para a nossa realidade, há momentos em nossas vidas que nós estamos assim. Esse é um desses, em que você olha para os quatro cantos e você não vê solução para o que está à sua volta. Aliás, você olha à sua volta e não vê nenhuma possibilidade. Não há probabilidade de você conseguir vencer as circunstâncias, vencer as adversidades. Foi exatamente como eu acredito que Pedro estava se sentindo ali naquela hora. Mas ele ouviu a voz do Senhor Jesus. Jesus disse: lança a rede. Jesus até disse para que lado ele deveria lançar as redes. Mesmo experiente, mesmo sendo um pescador experiente, ele ouviu a voz do Senhor Jesus, que ele poderia ter relutado e ter dito: olha, não vou fazer isso porque é perda de tempo. Eu vou perder o meu tempo aqui. Eu já passei a noite inteira no mar e nada consegui. Como é que agora tu chega aqui e diz que eu devo lançar as redes e eu vou conseguir alguma coisa? Então, mas ele não relutou. Quantas vezes nós relutamos contra a palavra de Deus, contra uma ordem do Senhor? Eu quero dizer a você que está se encontrando nesse momento angustiado, atribulado, sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar a respeito do que você tem vivido. Amados, a respeito daquilo que nós temos vivido nos dias atuais. Quantas pessoas estão angustiadas, desesperadas, atribuladas? Quantas pessoas pensando em fazer bobagem com suas vidas por conta de olhar as circunstâncias e não ver mais motivo para viver? Acho que foi semana passada, a gente viu que um senhor de 85 anos de idade, já conhecido no cenário nacional, que se suicidou. E o que ele disse? Que a humanidade falhou, que a humanidade não deu certo. Não é, amados, que a humanidade não deu certo. Acontece que o homem se afastou de Deus. E na proporção que o homem se afasta de Deus, nada de bom poderá vir da humanidade. Esse é o tempo que Deus preparou para que nós viéssemos nos achegar mais e mais a Ele. Esse é o tempo que Deus preparou para que nós possamos estar atentos à voz do Senhor. E se você ouviu a voz de Deus falar com você, dizer lança a rede, independente da situação que você está, independente da experiência que você tem, ouça a voz do Senhor e obedeça a voz do Senhor.
sabe? Não olhe para você, para a sua experiência, ou não olhe para você e para as suas limitações. Creia no Deus que está falando com você nesta hora. Deus não nos abandonou. Domingo ainda disse que o Senhor não nos deixa órfãos. Amados, nada vem a nós se não for da vontade de Deus. Tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que nós estamos enfrentando, há um propósito. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada, e nem das vidas. Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor de tudo e de todos. Eu creio num Deus que é poderoso, que é grande e que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Se nós olharmos para a situação atual do mundo e particularmente do Brasil, nós vamos achar que o Brasil está perdido, que não há mais solução para a nossa nação, que o final do Brasil será a destruição. Só que existe um ser maior, só que existe um Deus que está acima do homem. A Bíblia diz que a sabedoria do homem, para ele, é loucura. Que ele pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Porque ele é Deus. Porque ele tem poder. Quando Moisés se viu na situação de que teria que ir até Faraó, que Deus deu uma ordem para ele, disse, mas quem sou eu? Vou dizer o que para Faraó? Quem foi que me enviou? Ele disse, Moisés, apenas diga, eu sou, me enviou. E o nosso Deus é o grande eu sou. Ele é aquilo que nós queremos, não, ele é aquilo que nós necessitamos. Ele é um Deus que conhece a necessidade nossa. E se nós nos dobrarmos diante dele, porque esse é o tempo que ele preparou para nós nos dobrarmos, para nós reconhecermos nosso pecado, nossas falhas. Esse é o momento que ele preparou para o homem que está andando livremente, entre parênteses, achando que é livre e que é escravo do pecado, que se dobre a ele, que se achegue a ele e que busque a ele. Sabe, busque a face do Senhor. Este é o momento oportuno de você entregar a sua vida a Cristo. Amados, tudo na vida passa. Essa pandemia vai passar. Essa situação toda que a nação brasileira está vivendo por conta de pessoas corruptas que não estão pensando na população, mas estão pensando primeiro em seu bem próprio, vai passar também. Mas a palavra de Deus jamais passará. Eu quero dizer a você que está se encontrando triste, desestimulado, desesperançado, achando que não há mais solução, achando que não tem mais condição de você sobreviver. Creia, existe um Deus nos céus e que a palavra dele diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas, mas as pessoas procuraram distanciar-se de Deus. Então não adianta dizer que Deus cruzou os braços, está deixando que as pessoas sejam destruídas. Foi o homem. É o homem quem escolhe o seu próprio caminho. E a Bíblia diz algo a respeito disso também. Que há caminhos para o homem que lhe parecem bons, mas no final dão em caminhos de morte. Há caminhos para o homem que parecem perfeitos, mas no final dão em caminho de morte. E essa morte aí, meus queridos, tanto pode ser física quanto espiritual. A morte física todos nós vamos passar, mas a morte espiritual ela é terrível. Por quê? Porque há muitas pessoas que estão dizendo que são do Senhor, mas que estão mortas espiritualmente. Esse é o momento de você se levantar. Esse é o momento de você se erguer, buscar a face do Senhor, buscar força em Deus para se erguer. E você que não se entregou a Cristo ainda, este é o momento. E eu quero glorificar o nome do Senhor, bendizer a Ele, porque Ele é poderoso para poder fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Creia, tudo isso que está acontecendo vai passar. Deus é Deus de vitória, meus queridos. Um forte abraço. Se for vontade do Senhor, em breve estarei fazendo um novo vídeo. Se não, amém, da mesma maneira. Um forte abraço, meus queridos. Eu sinto saudade e falta de fazer os vídeos. Amém.